A paz do nosso Senhor Jesus. Boa tarde, meus irmãos. Vamos aproveitar essa tarde para aprender um pouco da palavra de Deus. Eu não ia estar ministrando, mas não é a gente que escolhe. Muitas vezes Deus ele incomoda o nosso coração com uma palavra, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos estudando. Enquanto a gente não fala sobre ela, nosso coração foi incomodado. Foi o que aconteceu nesses dias. E eu vou estar trazendo uma palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 8, o versículo do 3 ao 15. Mas o assunto que eu vou estar abordando, na verdade, o versículo 8 inteiro vai falar sobre, o capítulo 8 inteiro vai falar sobre esse assunto. Mas para não ficar muito longo, eu vou ler somente essa parte. Mas se os irmãos quiserem ler ele completo, vai entender ainda melhor o assunto. Vai falar sobre a visão da profanação do templo. Do 3 ao 15 diz assim: E estendeu o que parecia uma mão e tomou-a pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E vi que o norte da porta do altar estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, eu olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estava em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: Vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Eu li até o 15, de Ezequiel 8, do 3 ao 15. Mas aqui nós vamos falando, como eu disse no começo, a visão de profanação do templo. Em um momento, Ezequiel estava em sua casa, junto com os anciões de Judá, e ele teve uma visão. Deus o leva a uma visão, Deus o pega pelo cabelo, leva até Jerusalém, o Espírito de Deus, e mostra essa visão do templo, mostra o que estava acontecendo, tanto em partes escondidas, como em outras partes, no templo todo, essa adoração a deuses falsos, profanando o templo de Deus, estava acontecendo dentro do templo de Deus. Então eles haviam pintado imagens na parede de répteis, de animais, de deuses de adoração na parede do templo, e adoravam e acendiam incenso a esses deuses. Os anciões desse templo, que eram para estar adorando a Deus, eles estavam adorando a deuses falsos, e falando que Deus não estava vendo, porque Deus havia abandonado. E Deus, ele vê todas as coisas. Não existe nada que Deus não veja. Não adianta a gente tentar cavar um buraco na terra, se enfiar dentro, que Deus, ele vai estar lá. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares e vê todas as coisas, principalmente o nosso coração. Quando nós falamos de profanação do templo, nós vemos esse texto, se os irmãos continuarem lendo, vai ter mais profanação. Ele mostra pessoas adorando o sol. Então vai ver muitas profanações sérias aqui. Se nós formos pegar isso e trazer para os dias de hoje, nós vemos essa profanação acontecendo
nos templos de hoje, nas igrejas de hoje, quando estão levando coisas do mundo para dentro da igreja. Adoração do mundo para dentro da igreja, as pessoas estão levando. A gente vê muitas coisas do mundo entrando na igreja de forma disfarçada. Músicas, costumes. Esses dias eu vi, não vou citar o nome de igreja, não vou citar nada, mas eu vi uma igreja que estava levando festas juninas dentro da igreja e disfarçando com o nome de festas caipiras. E nós sabemos que existe algumas adorações dentro da festa juninas que os cristãos que seguem a Jesus e que adoram somente a Jesus não devem fazer parte disso, mas estavam levando dentro da igreja. Existem outras coisas também que não é costume dos cristãos, porque nós lemos a palavra e seguimos o que está na palavra, que estão sendo levadas dentro da igreja. Então o templo ainda hoje está sendo profanado e Deus está vendo tudo isso. E a gente sabe que houve sérias consequências no livro de Ezequiel, como no livro de Jeremias, houve sérias consequências a Jerusalém por causa dessa desobediência e dureza do coração. Jerusalém ela foi invadida, o povo foi levado cativo, sofreu muito. Houve uma época que, durante o cerco de Jerusalém, a fome era tanta que as pessoas se tornavam canibais, um comia o outro. Então, matavam e comiam a carne do outro. Foi uma coisa muito séria que aconteceu em Jerusalém por causa dessa profanação do templo, por causa da desobediência, por causa da dureza do coração. E Ezequiel, Deus levou ele a mostrar, porque ele era um profeta, e mostrou para ele o que acontecia ali dentro. E como eu falei, hoje está acontecendo dentro da casa de Deus. Nós precisamos de um avivamento dentro da igreja. E eu estou falando aqui da profanação do templo físico, das paredes da igreja, são levadas essas coisas dentro da igreja. Mas quando essas coisas são levadas dentro da igreja, que profanam a igreja, que estão fora da palavra de Deus, também elas têm uma outra consequência. Elas vão profanar o templo maior, que é o meu e o seu coração. Se nós não tomarmos cuidados, se nós não estivermos alicerçados na palavra, nós não estivermos enraigados em Cristo e ouvindo o Espírito Santo, vai ser profanado o nosso interior. Por quê? Porque onde o Espírito Santo da presença de Jesus mora é em nosso coração. O nosso coração, quando a gente fala sobre, já falei uma vez sobre isso, quando a gente se refere ao coração na palavra de Deus, é a mente. Porque é na nossa mente que o Espírito Santo fala. E muitas vezes, se nós deixarmos essas coisas entrarmos dentro de nós, o nosso templo interior vai ser profanado. Ou seja, vai nos afastar da presença de Deus, vai nos afastar do Espírito Santo, porque Deus é santo. Ele não vai morar em um lugar profanado. E nós vamos deixar essas coisas entrar dentro de nós, e quando nós vermos, nós vamos estar tendo atitudes que profanam a Deus, que profanam o templo, que profanam o caminho de Deus. Nós vamos estar desviando do caminho estreito e indo para o caminho largo. Então nós temos que tomar cuidado hoje. Com o que você tem alimentado o seu coração, com o que você tem alimentado a sua mente, com o que você tem alimentado o teu templo, porque nós temos que purificá-lo, e purificá-lo como? Lendo a palavra de Deus, pedindo sabedoria ao Espírito Santo para entender a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a Deus. Quando orarmos a Deus, vamos buscar para que Deus nos encha de unção, para que Deus nos mostre dentro de nós aquilo que nós precisamos mudar para sermos pessoas melhores, para realmente refletirmos a personalidade de Cristo. Porque nós temos que refletir em nós a personalidade de Cristo, pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava, agir como Jesus agia, e não levarmos as coisas do mundo. Porque quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra, de acordo com o que Jesus nos ensinou, nós passamos o que? As pessoas? Amor. E nós temos que aprender a amar. Nós ainda não aprendemos a amar ao próximo, para que nosso templo interior não seja profanado com essas coisas, com essas sujeiras do mundo, como foi profanado o templo de Jerusalém. E hoje Deus está nos alertando, porque Jesus está voltando. Nós vemos os sinais que são fortes, que está nos alertando para que nós purifiquemos, nos arrependemos e purifiquemos nosso templo interior, para que não deixar que essas profanações venham deteriorar a nossa fé, venham deteriorar a nossa determinação de andar com Jesus. Vamos tomar esse cuidado, vamos meditar nessa palavra em Ezequiel capítulo 8, leiam ele completo e meditem. Não deixe o templo de Deus, o templo interior ser profanado. E peço também discernimento, sabedoria e visão a Deus, para que nós todos possamos, ao estar dentro da igreja, observar aquilo que está profanando também a igreja física,
para não nos alimentarmos daquilo e não nos deixarmos ser profanados, e para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para ajudarmos as pessoas que estão cegas e sendo profanadas, deixando ser profanado o seu templo interior. Fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos.